voltando aqui, esta é a aula 2, eu parei no artigo 128, que fala da única hipótese de aborto permitido no Brasil, nas duas únicas hipóteses, né? Inciso 1 e inciso 2. Inciso 1, o aborto necessário, inciso 2, o aborto sentimental, aquele resultante de gravidez resultante de estupro, das lesões corporais, crimes contra a vida ainda. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Ofensa à integridade física, o que é? Ela abrange qualquer alteração anatômica prejudicial ao corpo humano. Exemplo, fraturas, cortes, hematomas, escoriações, luxações, queimaduras, equimoses, tá? Tudo isso daí. Ofensa à saúde abrange a provocação de perturbações fisiológicas, por exemplo, causa vômito, paralisia corporal momentânea, transmissão intencional de doença ou psicológica. Não se consideram lesões corporais a rubefação. O que é a rubefação? É um simples e fugaz afluxo de sangue na pele, não comprometendo a normalidade corporal, quer do ponto de vista anatômico, quer funcional ou mental. Ou o eritema simples, ou é a queimadura de primeiro grau, é o vermelhidão da pele que desaparece em poucas horas ou dias, mantendo a epiderme íntegra, sem comprometimento da normalidade anatômica, né, que não vai deixar marca, ela some, aquela vermelhidão que some, fisiológica ou funcional. A dor desacompanhada do respectivo dano anatômico, dano na pele, a simples crise nervosa sem comprometimento do equilíbrio da saúde física ou mental, o puro desmaio, né, não é lesão corporal. Tá? A dor desacompanhada do dano anatômico, uma simples crise nervosa sem comprometer a saúde física e mental e um puro desmaio não se consideram lesões corporais. Isso aqui já caiu em concurso. Ó. O corte de cabelo sem autorização da vítima pode constituir, dependendo dos motivos, crime de lesão corporal ou injúria real, caso haja a intenção de envergonhar a vítima. A autolesão, né, como crime de lesão corporal, não é punível. Ela pode caracterizar um crime de outra natureza. Por exemplo, a pessoa se autolesiona, causar uma fraude para receber indenização ou valor do seguro. Ou criar uma incapacidade para se furtar ao serviço militar, para não ser alistado no exército. Por exemplo, tentativa de lesão corporal. O agente tem dolo de machucar, mas não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Vias de fato. Vias de fato é a briga. Começa o xingamento entre duas pessoas no bar e ele sai na pancadaria, né, nos tapas lá. Essas são vias de fato, chamado assim. O agente agride sem a intenção de lesionar. Se o agente quer cometer apenas a contravenção e de forma não intencional provoca lesões na vítima, responde apenas por crime de lesão corporal culposa. A prova da materialidade, quer dizer, a prova do crime, ela deve ser feita através de exame de corpo de delito, podendo ser substituído esse exame de corpo de delito por um laudo de um médico, principalmente se for público, que tenha atendido aquela pessoa. Por exemplo, na delegacia, muitos casos de lesão corporal, se não é caso de Lei Maria da Penha, né, casos comuns, crimes comuns, casos de lesões corporais, a gente encaminha a pessoa à unidade de pronto atendimento, né, o 24 horas, o 18 horas, para que ela seja atendida por um médico e traga aquele laudo do atendimento dela, onde o médico descreve as lesões que ocorreram. Aqui, o artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099 permite isso, qualquer boletim médico ou prova equivalente. Causas de substituição de pena, né? O juiz, parágrafo 5º, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo 4º. Né, o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Ou, inciso 2, se as lesões são recíprocas, né, são nas duas pessoas. Aqui são as lesões que de natureza grave, costumam cair na prova. Tá? Parágrafo 1º.
é aquela que causa incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, por exemplo. Você dá a porrada no sujeito, deixa ele incapacitado por mais de 30 dias, dele ir estudar, dele ir trabalhar, tá? Essa lesão é considerada grave. Ou se resulta perigo de vida também. Inciso 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Debilidade consiste na redução ou enfraquecimento da capacidade funcional. Para que caracterize esta hipótese de lesão grave, é necessário que seja permanente, ou seja, que a recuperação seja incerta e a eventual cessação incalculável. Membro são braços e pernas, a perda de parte dos movimentos do braço é um exemplo. Sentidos são os mecanismos sensoriais, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição, causar cegueira de um olho, por exemplo. Função é a atividade de um órgão ou aparelho do corpo humano, função respiratória, circulatória, reprodutora. Ou causa uma aceleração de parto, por exemplo, numa mulher grávida. Né? É a antecipação do parto, ou seja, um nascimento prematuro. Só é aplicável quando o feto nasce com vida, pois quando ocorre o aborto, o agente responde por lesão gravíssima. É também necessário que o agente saiba que a mulher está grávida. Aí a pena de reclusão de 1 a 5 anos e a ação pública é incondicionada, quer dizer, não necessita de representação. Lesão corporal de natureza gravíssima. É muito mais sério do que a que eu falei agora, natureza grave, é gravíssimo. Parágrafo 2º. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, quer dizer, aquela pessoa nunca mais vai poder trabalhar por causa daquela lesão. Por uma enfermidade incurável. É a alteração permanente da saúde por processo patológico, a transmissão intencional de uma doença para a qual não existe cura no estágio atual da medicina. Tá? Inciso 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Pode-se dar por mutilação ou por amputação. Amputar um braço, uma perna, né? Perder um olho, do jeito que eu expliquei para vocês, ou que cause uma deformidade permanente. A pessoa vai ficar com uma cicatriz muito grave, muito feia, né? É o dano estético, né, de certa monta, permanecendo visível e capaz de causar má impressão nas pessoas que olham para a vítima. A reclusão aí é de 2 a 8 anos, a ação penal também é pública e incondicionada. E a mais grave de todas é a lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-la, a reclusão é de 4 a 12 anos. Por exemplo, você saiu brigando com o fulano do bar, vocês se estapearam lá, você deu um soco nele, ele vem a tropeçar, cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Você não queria matar ele, não queria que ele morresse, mas veio acontecer, tá? Aí é esse exemplo aí, pena reclusão de 4 a 12 anos. É um crime préter doloso. O agente ele queria lesionar, ele tem o dolo de lesão e culpa na morte. Quer dizer, ele não queria matar, ele queria lesionar a vítima, mas acaba provocando a sua morte de forma não intencional. Causas de diminuição de pena, parágrafo 4º. Também costuma cair, tá? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob a domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 até 1/3. É a forma privilegiada. Agora, a forma qualificada. Caso de aumento de pena, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos. Lesão corporal culposa. É a mais leve, né? Ao contrário do que ocorre nas dolosas, não há distinção no que tange a gravidade das lesões. O crime será o mesmo e a gravidade somente será levada em consideração por ocasião da fixação da pena base. Nesse caso aqui você só deu um tapa na vítima, por exemplo, uma coisa mais leve, a ação penal é pública, condicionada à representação, a vítima tem que querer processar o autor. Tem um caso aí de aumento de pena do parágrafo 7º e o perdão judicial do parágrafo 8º. Aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. O juiz poderá deixar de aplicar a pena
se as consequências da infração atingem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Tá? É o mesmo caso. O pai pode agredir o filho, como forma de reprimir ele, por exemplo, e o filho venha a cair e quebrar um braço, e o braço nunca mais fica do mesmo jeito. Entendeu? Então, o pai não queria causar essa deformidade no filho, mas então ele intimamente ele é tão atingido que a sanção penal se torna desnecessária. É quase o mesmo exemplo lá, o homicídio da atriz da Globo lá, que deu ré no carro e atropelou o próprio filho. E o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, né? Praticar lesão culposa na direção de veículo automotor. É o atropelar e não matar, né? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Okay? É o caso de atropelamento, por exemplo. A pessoa não quis. Né? Parágrafo único. Aumenta a pena de 1/3 até a metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo único do artigo anterior. Né? Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticar em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem o risco pessoal à vítima do acidente, ou no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, motorista de ônibus, por exemplo. Encerramos aqui a segunda aula. Próxima aula eu continuo com os demais crimes. Inscreva-se no canal, deixe seu like se você gostou do conteúdo, né? Eu vou deixar o link do grupo do Telegram aqui para você entrar. E deixe comentários e deixe perguntas para a gente também. Ok, pessoal? Obrigado.